Então, gente, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, nos traz a importância e o dever de refletir mais sobre gênero, sobre sexualidade, sobre feminismo, machismo, patriarcado. Então, nesse vídeo, eu quero refletir um pouco sobre o processo de feminização da nossa profissão, por que a maioria dos assistentes sociais, afinal, são mulheres. Então, após a vinheta, acompanha comigo para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Então, gente, não é novidade para ninguém que a maioria das assistentes sociais pertencem ao gênero feminino. Segundo a última pesquisa do Conselho Federal de Serviço Social, que há acesso sobre esse assunto, a pesquisa de perfil de gênero demonstra que 97% dos assistentes sociais pertencem ao sexo feminino, ou seja, uma ampla maioria. Por que isso acontece? Bem, para a gente poder pensar sobre isso, sobre essa predominância do sexo feminino na profissão, a gente precisa voltar um pouco na história para compreender, o papel de gênero na sociedade e como surge o serviço social na sociedade brasileira e mundial. Pois bem, o serviço social vai surgir, especialmente na sociedade capitalista, ocidental, entre os finais do século XIX e início do século XX, aqui no Brasil precisamente no início do século XX, com o processo de industrialização, urbanização das cidades, o processo de ampliação e complexificação da sociedade capitalista. Então, o serviço social vai surgir como uma estratégia do Estado, do empresariado e também da igreja para atender às expressões da questão social, que seria um conjunto de desigualdades sociais que vai surgindo nessa nova formação social capitalista, urbanizada, industrializada, que vai trazer para as cidades novos conflitos e problemas sociais. Então, o início do século XX é uma marca para esse processo de surgimento do serviço social, especialmente para o atrelamento dessa tríade, Estado, Igreja e empresariado, para atender essas expressões da questão social, que são, na verdade, fruto dos conflitos de classe, Então, era necessário, no caso do serviço social, uma profissão que atendesse ali a situações de controle moral, a situações de cunho educativo social, para situações também de caridade e filantropia, porque essa vai ser uma das influências para a imersão da profissão do serviço social, embora isso não seja o dado elementar, mas isso vai influenciar a característica, os comportamentos e valores dessa profissão do serviço social que vai surgir ali no início do século XX. Então, nós vamos ter a necessidade social e concreta de uma profissão que atue tanto com a classe trabalhadora, que está inserida nas indústrias, que está inserida no processo produtivo, como também uma atuação com a classe que não está conseguindo acessar esse trabalho, seja para um processo de adequação para que acesse esse trabalho, seja também para as que já estão acessando, que elas consigam participar melhor desse processo produtivo. Por isso, Yamamoto sempre relembra que o serviço social participa do processo de reprodução das relações sociais, garantindo, especialmente no caráter ideológico, educativo, social e cultural, a continuação desse processo de exploração, aí especialmente relacionado ao início e à emersão do serviço social na sociedade capitalista. Aqui eu estou falando especialmente da sociedade brasileira. E isso também não é por acaso. Historicamente, a gente sabe que existe uma divisão do trabalho, uma divisão que é social e técnica, mas que ela é, antes de tudo, sexual. Então, a primeira forma de divisão do trabalho foi a divisão sexual. Então, historicamente, os homens, eles participam mais do processo produtivo, desse processo da vida pública, desse processo de sair de casa. Não à toa os homens iam à caça, enquanto as mulheres participavam de um papel muito importante também, que era o processo mais doméstico, mais privado, de administração da casa, repasse de valores e também de um processo educacional
ali da comunidade, especialmente do âmbito privado doméstico da qual ela participava. Obviamente eu não tenho como adentrar detalhadamente assim, nos tipos de comunidades, nos tipos de sociedade que se tinham, vários tipos de família e organização social, mas de modo geral os registros que se tem é essa divisão sexual do trabalho, em que o homem está mais relacionado à vida produtiva, à vida pública, e a mulher está mais relacionada à reprodução dessa vida pública. Então, historicamente, esse papel do cuidado, da educação, ele é determinado para as mulheres nessa divisão sexual e técnica do trabalho. Então, tendo em vista historicamente esse papel que é, abre aspas, determinado para as mulheres, e bem como esse conjunto de requisições que são feitas ao serviço social na gênese profissional, especialmente aqui a esse controle moral, esse cunho educativo com as classes mais pobres, esse controle social também e, obviamente, a relação com a caridade a partir da Igreja Católica coloca essa feminização do serviço social. Obviamente que isso não acontece só com o serviço social, acontece com outras profissões que também atuam com cuidado, como enfermagem, técnico de enfermagem, professores de determinadas disciplinas, inclusive. Então, essas profissões que atuam, né, com assistência pessoal, cuidado, geralmente são relacionadas ao sexo feminino e por isso se explica também a relação do serviço social com o sexo feminino e o processo de feminização da profissão na história, né, da nossa profissão. Mas não é só isso também, tá, gente? Existe um outro fator que a gente pode relacionar a esse processo de feminização do serviço social ou da relação do serviço social e as mulheres nesse processo de profissionalização da profissão. Se a gente pensar, existe uma relação, tá, entre serviço social e a luta das mulheres. Então, conforme as mulheres foram avançando seu papel na sociedade, isso também reverberou no serviço social. Inclusive, José Paulo Neto dá pistas para isso em sua obra. Ele diz que há de se pesquisar sobre a relação, por exemplo, da conquista do direito ao voto feminino e como isso impactou no serviço social, porque o processo de ser uma profissão hegemonicamente, majoritariamente feminina, também traz com que a sociedade influencie a profissão e não só o contrário. Então, as conquistas das mulheres também interferiram no processo de profissionalização do serviço social. Se a gente pensar que ali no início do século XX, as mulheres vão passar por diversos momentos das suas lutas, algumas conquistas dentro do casamento, algumas conquistas no trabalho, a conquista ao direito ao voto, e tudo isso vai influenciando para que a mulher ela também saia do ambiente doméstico, ela saia dessa relação que é apenas o casamento e ela passe a ocupar mais espaço, não que não ocupava, ela passe a ocupar mais espaço no processo da vida pública, um processo mais ativo, que não é só na ordenação do ambiente doméstico e da vida privada. Então, por mais que a ocupação da mulher no ambiente do trabalho seja uma ocupação subalternizada, isso ainda representa um avanço se a gente pensar o processo histórico que as mulheres viviam ali entre o século XIX, que era muito no ambiente doméstico. Não somente, claro, tá? Mas a maioria das mulheres, sim. Então, com o início do século XX, o processo de industrialização, do início da vida pública, as mulheres também vão necessitar trabalhar, não só participar do processo de reprodução do trabalhador, mas também serem trabalhadoras. Mas geralmente elas vão ser chamadas para essas profissões que requeram uma boa vontade, requeram uma bondade, uma boa moral, uma certa paciência no trabalho, então que trabalhe com questões mais educativas, diálogo, que necessitem de pessoas mais amorosas
para o trabalho, que sejam também aptas no processo de intermediar relações de conflito, o que se via, por exemplo, na emergência do serviço social, já que estava trabalhando com situações de conflito muitas vezes entre o empresariado e entre o trabalhador, porque havia também toda uma questão, né, de evitar que esse trabalhador participasse de processos de sindicalização e luta social na vida pública. Então, para que ele, digamos assim, participasse somente do trabalho, evitasse, né, se sindicalizar, participar de lutas sociais. Então, mesmo que de forma subalternizada, a mulher ela foi chamada para também ocupar esses espaços de trabalho que a sociedade capitalista, em seu desenvolvimento, estavam chamando as mulheres para participar. Então, olha essa citação que eu vou trazer agora de Maruda Yamamoto e Raul de Carvalho, na obra Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que dá também muitas pistas para a gente pensar o processo de feminização da profissão. Olha aí. Aceitando a idealização de sua classe sobre a vocação natural da mulher para as tarefas educativas e caridosas, essa intervenção assumia, aos olhos dessas ativistas, a consciência do posto que cabe à mulher, na preservação da ordem moral e social, o dever de tornarem-se aptas para agir de acordo com suas convicções e suas responsabilidades. Incapazes de romper com essas representações, apostolado social permite àquelas mulheres, a partir da reificação daquelas qualidades, uma participação ativa no empreendimento político e ideológico de sua classe e na defesa faculta um sentimento de superioridade e tutela em relação ao proletariado, que legitima a intervenção. Então perceba que a inserção da mulher ela não vai deixar, né, de perpassar um cunho educativo, moral, de salvaguarda, né, de uma certa ordem da forma como ela está. Além disso, é muito interessante destacar como as pioneiras do serviço social, ou seja, aquelas primeiras pessoas que estudaram serviço social e que levaram o nome da profissão, elas tinham um claro recorte, né, de gênero e, obviamente, também de classe. Então, para ser assistente social na época, era necessário, olha aí, essas requisições que era necessário para ser assistente social. O assistente social deveria, assim, ser uma pessoa de mais íntegra formação moral, que há um sólido preparo técnico, ali o desinteresse pessoal, uma grande capacidade de devotamento e sentimento de amor ao próximo. Deve ser realmente solicitado pela situação penosa de seus irmãos, pelas injustiças sociais, pela ignorância, pela miséria, e a esta solicitação devem corresponder as qualidades pessoais de inteligência e vontade. Devem ser devotos de outras tantas qualidades inatas, cuja enumeração é bastante longa: devotamento, critério, senso prático, desprendimento, modéstia, simplificando, comunicatividade, bom humor, calma, sociabilidade, trato fácil e espontâneo, saber conquistar a simpatia, saber influenciar e convencer, etc. Será, portanto, indispensável, para o recrutamento dos futuros assistentes, critérios bem definidos. Desde sua fundação, a Escola de Serviço Social de São Paulo apresenta como exigência funcional para a matrícula ter 18 anos completos e menos de 40, comprovação de conclusão de curso secundário, apresentação de referência de 3 pessoas idôneas, submeter-se a exame médico. Perceba como, na verdade, tinha um fundo muito ideológico, né? E, obviamente, também político, quem seria o assistente social. Então, não era qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa que tinha esse caráter missionário, esse caráter de ser devoto, de abdicar de si mesmo e se prestar a atender ao outro. Então, por isso, uma característica muito forte que é carregada até hoje no serviço social é que o assistente social ele deve ser uma boa pessoa, ou, na verdade, com, às vezes, esse caráter bem mais direto, uma boa moça, que deve ser uma pessoa sempre disposta, voluntarista, de bom humor, como se, na verdade, isso fosse necessário para a qualidade técnica do trabalho.
porque na verdade o que se tem muito presente ainda é o simbolismo e a imagem de que o assistente social deve ser uma pessoa que deve abnegar-se, né, deve excluir-se para atender o outro. Então, levando a uma questão muito voluntarista do trabalho, que muitas vezes é ocultado de uma forma sofisticada por uma certa empatia ou humanidade no exercício profissional. Então, claramente, fica assim muito evidente que o serviço social era chamado para esse processo de correção das pessoas, de controle social, de adequação, de ajustamento, de ajuda, de correção de costumes e valores, que eram também colocados para as mulheres no processo educativo do ambiente doméstico. Então, essa é uma marca, né, que não se apaga muitas vezes somente com as mudanças que ocorrem internamente na profissão. Até porque também é pressionado por questões da estrutura social, dos posicionamentos de gênero, dos posicionamentos da divisão sexual do trabalho, do patriarcado, do machismo, das requisições e do próprio avanço do papel das mulheres. Então, sem sombra de dúvida, um avanço do papel das mulheres na sociedade significa, e significou, como a gente pode ver, também um certo avanço para o serviço social, mas isso não oculta uma certa subalternidade profissional que está relacionada ao gênero. E essa é uma tese do Carlos Montanho que eu acho muito importante para a gente pensar a nossa inserção nos espaços socioocupacionais e os nossos posicionamentos, o que nos é requisitado e como nós devemos responder a certas situações. Porque o patriarcado, o machismo, ele é estrutural, ele está arraigado em todas as relações. Inclusive, há muitas pesquisas científicas que comprovam que quando um homem fala, o público tende a prestar mais atenção do que quando uma mulher fala. A pesquisa científica sobre isso. Então, obviamente, na questão cultural, no papel, muitas vezes o serviço social ele é subalternizado a um papel que é mais do bom funcionamento institucional, para prestar assistência a outras profissões, principalmente as profissões mais milenares, como direito e medicina, como se nós fôssemos, abre aspas, uma espécie de subprofissão, né? Não obstante, o serviço social vai surgir em alguns países, especialmente no Chile, como uma subprofissão da prática médica. Então, toda essa questão de subalternidade, ela influencia nas requisições institucionais que tanto a instituição como as outras profissões podem fazer ao serviço social. Por isso que é muito importante a gente ter essa lente, ter esse prisma para isso fortalecer as nossas respostas profissionais. Olha essa citação que eu vou trazer agora do Montanho para a gente pensar sobre a subalternidade de gênero relacionada à subalternidade profissional. O serviço social não é visto, portanto, como uma profissão que toma decisões, que participa produtivamente na divisão do trabalho, participa na definição dos objetivos gerais das políticas sociais ou no seu desenho com autonomia para definir os recursos a empregar, os benefícios da sua ação, que possui um conhecimento teórico universal sobre o social, apesar de que diversos assistentes sociais sim atuem nestes níveis. Pelo contrário, o serviço social é, em geral, identificado em concordar com o que os outros mandam ou fazer algo que é inespecífico, algo que não está muito claro. São profissões produtivas e que tomam decisões, e como nós, profissões femininas, somos subalternas e que cumprem o que as outras decidem. Eu acho que esse prisma, essa lente, nos ajuda a compreender muito melhor o nosso exercício profissional, o nosso espaço de atuação e a perceber como ele está permeado pelo fato de ser homem, que mudará isso, tá? Você pode ser muito bem um homem que está atuando como assistente social, mas o legado das atividades que a profissão desenvolve vai interferir também na conduta até do homem, vai talvez mudar alguma forma, alguma singularidade, mas há isso na tua trajetória, no teu conhecimento. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e comentar aqui se você teve alguma experiência relacionada ao tema aqui desse vídeo, tá bom? Eu sou Shellen